Pessoal, vou dar uma atualizada aqui no gráfico da dominância do dólar, tá bom? Porque eu acredito que esse é o gráfico mais importante. Então, resumindo esse gráfico, a gente vai resumir bastante do que pode acontecer no mundo cripto em geral, tá? Bom, então vou abordar diversas possibilidades. O que estava acontecendo? Aqui no macro, tá? Nós tivemos aqui o início do bull market, tá? Que ele foi mais ou menos aqui nessa região, toda essa movimentação de queda aqui, tá? Foi o início do bull market passado. Então criou-se uma estrutura, né? Dessa estrutura aqui, ó, teve um repique, né? Repicou, fez um fundo, tá? Esse fundo ele chegou a perder um pouquinho, esse fundo aqui é por pouco, então aqui considera um boss, né? Break of structure, é como se fosse aqui, ó, topo descendente e fundo descendente. Né? Ele teve o repique, não chegou a fazer o pivô nesse primeiro repique, teve aqui e agora rompeu. Então aqui é um rompimento, né? Isso aqui lembra até um padrão gráfico, né? Não lembra um padrão gráfico isso aqui? Um Adão e Eva, mais ou menos, né? Enfim, teve o rompimento agora. Então qual que é o nosso receio aqui, tá? Deixa eu só dar uma limpada aqui, né? Para vocês entenderem. Qual que é o nosso receio? Será que essa estrutura altista terminou ou não terminou? Tá? Como assim? Essa estrutura aqui, ó. Se eu for colocar no tempo gráfico semanal, ó, a gente enxerga isso aqui como uma estrutura só, com mais nitidez, tá vendo? No tempo gráfico semanal. Então, tivemos aqui uma correção em forma de canal, no momento aqui testando, né, a parte superior do canal, testando a principal resistência, tá? Então é um momento assim que é ruim para você armar posições long ainda, apesar de estar na resistência, porque o candle está cheio, né? Está apresentando força, né? Então tem que esperar primeiro sentir essa região, estacionar o movimento de alta aqui, né? Na dominância, confirmar topo e aí sim fica confortável a gente armar posições long, tá? Para isso, né? Seria interessante aí que desse dia para o próximo ele já comece a recuar e fechasse em pavio, né? Voltasse para dentro do canal, tá? Ele pode simplesmente continuar fechando fora e romper esse canal para cima. Então esse é o nosso principal receio. Se a gente quer acompanhar aqui que esse canal continue, seria interessante formar topo nessa região. E caso formar topo nessa região, tá? Se acontecer um movimento assim de voltar para dentro, tem muita chance de perder esse fundo aqui, ó, muita chance. Então vai possibilitar um long que vem desde aqui de cima até romper esse fundo aqui. Rompeu esse fundo aqui, já acende o sinal amarelo, já tem que ajustar o seu stop, já deve ter feito parcial antes, tá? Porque daí tem as outras possibilidades que eu abordei aqui em outros vídeos de chegar nesses suportes aqui, tá? Mas isso aí vamos ver como vai acontecer, tá? Nos próximos capítulos aí. Então essa é a possibilidade número 1, tá? Possibilidade número 2. Possibilidade número 2 da dominância é dessa estrutura aqui não ter terminado, né? Ela só foi, ó, faz um pouquinho, vai, faz um pouquinho, vai, tá vendo? E continuar a subir. Então, em time frame menor, tipo diário, isso aqui são as correções da estrutura altista, mas às vezes num time frame maior, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, num gráfico aqui, vamos colocar 10 dias, ó, é como se fosse uma estrutura só no time frame maior, ó, ela nem parou ainda, tá vendo? Então pode ser que isso aqui ainda esteja continuando, né? E aí, meus amigos, aí o negócio fica feio, tá? Porque no meu ponto de vista, se romper aqui, ó, romper e fechar para cima de 5,54%, né, eu vou considerar esse canal aqui como um canal, uma estrutura passada, porque já fechou acima do topo passado, entendeu? Então desconfigura um formato de canal, tá? E se romper esse topo aqui, ó, tem muita chance de romper esse, e aí ele vai parar numa resistência nova, alguma resistência que não foi testada ainda, né? A primeiro momento eu tinha pontuado para vocês essa resistência aqui em Simão, tá? Lá, ó, daqui de Simão, né? Mas daí eu fui procurar em time frame menor se tinha alguma resistênciazinha nessa movimentação aqui que não foi mitigada ainda, que não foi tocada. E eu achei um order blockzinho pequeno, tá? No 3 horas, tá? No 3 horas. Então, lá no 3 horas, 4 horas mais ou menos, eu posso marcar aqui, ó,
tem um order block na casa de 6,88 ponto, 6,88, 6,89, tá bom? Esse order block é interessante porque já vai dar um fundamento de coleta de liquidez aqui, ó, de topo nivelado, tá vendo? Tem topo nivelado aqui, né? E mais um topinho aqui no time frame menor, tem outro topinho aqui. Então tem uma zona aqui de liquidez grande. Então seria interessante, né, fazer esse movimento aqui, ó, de coleta aqui, tá? Confirma topo, crava no order block virgem e volta, tá? Se isso acontecer, aí nessa região aqui, tá? Que está marcado aqui em 6,88, né, até 6,90, 6,94 mais ou menos, tá? Nessa região aí, marcar topo, fazer um ombro, cabeça e ombro no micro, e aí depois que marcar topo, a gente tem aqui um ponto para swing trade, tá? Long, né? Se fechar acima dessa região, aí a gente vai entrar numa zona muito perigosa, tá? Que é essa zona aqui, ó, essa zona. Então eu posso dizer que esse order blockzinho aqui é a nossa última defesa antes de vir aqui em cima, tá? E daí aqui em cima nós temos o order block fortíssimo, que foi ele que praticamente originou todo o bull market, isso no gráfico da dominância do dólar, tá bom? Que originou não, né? Que originou a gente pode falar que foi aqui em cima, né? Mas que confirmou, entendeu? Porque normalmente tem isso, né? Por que eu falo que esse order block aqui é o order block que confirmou o bull market? Porque olha só, nós viemos uma estrutura altista do bear, o topo mais alto foi essa região aqui, tá vendo? O topo mais alto foi essa região aqui, e o fundo, né, que originou esse topo mais alto foi bem aqui, ó, né? Até se eu colocar no gráfico de linha, ó, o gráfico de linha dá esse topo aqui como topo mais alto, certo? Esse fundo que originou o topo mais alto, né? No macro, tá? E foi esse topinho aqui, ó, que originou o despejo, que rompeu esse fundo. Olha lá, ó, que originou o despejo, que rompeu esse fundo, né? Então, desse topinho aqui, né, se eu colocar no gráfico diário, olha lá, ó, no gráfico diário, tá? Aqui nós temos o topinho que originou o despejo. Então, tá aqui o order block marcado. Por isso que se entrar nessa zona de vácuo, tá? É uma zona que vai ter um despejo forte, tá? Então a gente tem que esperar que esse movimento da dominância sinta uma dessas duas resistências pontuadas aqui. Aqui onde a gente está, porém o movimento é muito forte ainda na subida, e lá em cima. Esse de cima tá legal, porque é um order block que pouca gente viu, né? É um order block que já tem fundamento de coleta de liquidez, né? E seria interessante, né, dar algum tipo de repique aqui. Lembrando que no macro, né, lá no semanal, se você olhar esse gráfico aqui, né, ele está um gráfico muito bullish para a dominância, tá? Então, por mais que ele possa fazer isso aqui, ó, tá, voltar, ele pode continuar subindo, né? Porque isso aqui vai virar suporte, essa região, entendeu? Se romper aqui, ó, se romper esse topo aqui, essa região que eu marquei aqui vira suporte. Aí nós vamos ter primeiro suporte, segundo, terceiro, são vários suportes, né? Mas suportes mais importantes vão ser esse e esse aqui. São dois suportes bem importantes, tá? Então vamos ver, pessoal, como vai ser cenas nos próximos capítulos aí. Estamos a depender da dominância. Eu acho que é o gráfico mais nítido de se avaliar, tá? No meu ponto de vista também não vale a pena ficar caçando long muita moeda agora sem ter confirmação da dominância. Então, estou até dando um tempo assim dos gráficos, não estou olhando muito porque é aquela coisa, caiu demais, né, para shortar, apesar de ter possibilidade aqui de vir os níveis mais de cima aqui da dominância, né, mas ainda não tem nenhuma confirmação para alongar, tá? Então vamos ver como é que vai acompanhar aí, beleza, pessoal? Qualquer pedido aí, faça aí no grupo, aí eu dou uma olhada para vocês. Um abraço.